falar daqui? Eu primeiro queria agradecer este convite feito por Matias, presidente de Argentrigo, para fazer esta palestra num ambiente tão honroso e de personalidades da agricultura e de trigo da Argentina. Então, para mim, como pesquisador e hoje responsável pela unidade de pesquisa da Embrapa de trigo a nível nacional do Brasil, é muita honra. E também pela carreira que nós temos. Só para dizer que eu creio que é a terceira vez que venho na Argentina. Em 77, 98, tive a oportunidade de girar desde Marco Juárez hasta Bahia Blanca, olhando os programas de trigo, as lavouras de trigo. Então, para mim é uma satisfação voltar aqui na Argentina e apresentar um pouco do que nós estamos fazendo na agricultura brasileira e na cultura do trigo. Primeiramente, eu gostaria de mostrar, eu creio que as luzes você pode apagar, mostrar um pouco da agricultura brasileira, certo? Que o Brasil hoje, nós temos no nosso território 851 milhões de hectares. Destes, para a agricultura é possível em 330 milhões de hectares. Mas, hoje, nós estamos semeando, utilizando uma área com agricultura perene ou anual ou perene apenas 72 milhões de hectares. E ganado e pasto tem hoje 172 milhões de hectares que estão sendo utilizados para pasto, para ganado. E muita dessa área está degradada, muito desgastada pela utilização há muito tempo, principalmente no Brasil Central, que poderá se transformar em agricultura, principalmente cana-de-açúcar, soja e maíz. Bom, a agroindústria, o PIB de Brasil hoje, como um todo, está como 4.143 bilhões de reais. E destes, na agroindústria, que nós chamamos agronegócio, é um negócio ligado à agricultura, responde por 22% desse produto. E de agronegócio, na agricultura, desses 22, 70% é agricultura, grãos e frutíferas e cereais. E ganado, 30%. Então, nós diríamos, a agricultura é mais importante que a parte de ganado, ou de gado, no caso nosso. Bom, e das exportações brasileiras, 40% vem do agronegócio. Quer dizer, quase metade da nossa exportação vem da agricultura, certo? E os principais produtos de exportação estão aqui, ó, café, açúcar, suco de laranja, milho, algodão, soja, tabaco, carne de cerdo, carne de res e ainda carne de porco, que é muito exportado. Então, esse é o principal aspecto da agricultura brasileira. A evolução de nossa agricultura, ela começou no ano da década de 70, onde nós tínhamos 40 milhões de hectares e mais ou menos 50 milhões de toneladas de produção de grãos. Com o passar do tempo, a área não aumentou muito, ficou em 48 milhões de hectares. Mas a produção chegou na safra 2010-11 a 154. E o que ocorreu com isso? Um aumento da produtividade por hectare, rendimento promédio de los cereais, que saiu de mais ou menos aqui de 1.200 quilos por hectare para 3.000 quilos por hectare, o rendimento promédio dos cultivos.
E hoje está estimado para este ano, 2013, uma média de 105 milhões de toneladas da produção agrícola. Então, há um aumento, um ganho muito grande em rendimento dos cultivos e não um aumento da área de cultivo. Então, isso é uma característica que nós outros temos hoje. E exatamente nessa década de 70, quando foi criada a Empresa Brasileira de Investigação Agrícola, a Embrapa, que isso houve um ganho muito grande na parte de tecnológica. Então, isso aqui está a Embrapa, que foi criada em 1973. Portanto, este ano, em abril, esta empresa completou 40 anos de existência. E tem hoje no país 47 unidades, a sede é em Brasília, e tem várias unidades, praticamente em todas as províncias ou estados do país existe uma unidade. E essas unidades de pesquisa são centros nacionais temáticos. Por exemplo, o Centro de Tecnologia de Alimentos, Centro de Tecnologia de Alimentos Tropicais, como exemplo, Centro de Tecnologia de Alimentos em Rio de Janeiro. Tem centros nacionais de produtos, onde temos aqui a Embrapa Trigo, que está localizada na última província, no último estado, no Rio Grande do Sul. O Centro Nacional de Soja está no estado do Paraná. De maíz, está aqui em Minas Gerais. Arroz e feijão em Goiânia. E assim outros centros. Centro de Gado de Corte, no Mato Grosso do Sul. De suínos e aves, Santa Catarina, e assim diversos outros centros. Centros ecorregionais, de acordo com as características de biomas do Brasil. Temos aqui em Brasília o Centro de Pesquisa dos Cerrados, aqui do Trópico Semiárido, onde temos o Nordeste, que é seco, Pantanal, na região sul do Brasil, e assim também. E um centro de serviços que faz a produção de sementes. Os centros de produto criam uma nova variedade e existe o serviço de produção de sementes que faz a multiplicação de sementes e distribui aos produtores de sementes. Então, esse seria um resumo da Embrapa. E nós temos aqui, então, a Embrapa Trigo, criada em 1974. Foi a primeira unidade da Embrapa que foi fundada ou criada após isso. Está localizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, está a 300 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, em direção ao norte. Nós temos esta área experimental, a área construída, o número de empregados e os laboratórios. E nós trabalhamos principalmente com competência a nível nacional, com trigo, cevada, triticale, centeio e aveia preta, que é uma questão de cobertura de solo e alimentação animal. E também canola, que agora estamos com um projeto para trabalhar com canola para a produção de óleo, alimentação humana e biodiesel também. E na parte fria do sul do Brasil, temos a responsabilidade com soja, para a região fria temperada, e também milho ou maíz. Então, temos praticamente 7 programas de melhoramento trabalhando nesta região, na responsabilidade nossa da Embrapa Trigo. Bom, apresentar aqui um arranjo que nós chamamos Complexo Agroindustrial do Trigo, CAI Trigo Brasil. Então, aqui tem indústria de serviços e apoio, produtores de sementes, que está muito bem organizada em associações regionais e uma associação brasileira que é a Brasem, certo? Que hoje preside um produtor de sementes do Rio Grande do Sul, Narcísio Barizon, talvez você já conheça. Também tem os criadeiros, os obtentores de trigo, temos a investigação, tanto pública como privada, e assistência técnica composta por essas várias entidades. Empresas grandes de maquinaria e insumos que trabalham no Brasil. Na produção primária, aí nós temos os produtores, os agricultores,
que se concentram mais ou menos no sul do Brasil e pouco aqui na região do Brasil Central. E temos grandes cooperativas e cerealistas, que são copiadores similares na Argentina. Temos grandes cooperativas que vou mostrar depois. E aqui nós temos a indústria moageira do Brasil, que tem 229 com praticamente 16 milhões de capacidade de moagem, para um consumo hoje do Brasil em torno de 10 milhões e meio de toneladas. E aqui depois nós vamos mostrar com mais detalhe essa parte aqui. E a indústria de transformação são as panificadoras, tanto industrial como de artesanal, as companhias que nós chamamos de biscoitos, bolachas, que são as gadgetas na Argentina, certo? O número dessas empresas, certo? E as companhias que fabricam as massas, macarrões, tá? Que também tem um... Hoje nós temos uma grande, nessa parte, companhias de gadgetas estão, grande parte também, exportando esses produtos já manufaturados. E aqui, então, nós temos a parte de distribuição e o consumo dos derivados do trigo. Então, esse seria, nós chamamos, o complexo agroindustrial que envolve o trigo, desde a parte inicial, né, a obtenção, os agricultores, a molineira, a industrialização e o consumo. Bom, no que diz respeito aos agricultores, hoje, a grande parte dos agricultores estão na zona sul do Brasil, que é a região de clima temperado, similar à Argentina, certo? A grande concentração. 34 mil propriedades, onde 50% desses produtores têm de 10 a 50 hectares. Então, praticamente, são pequenos produtores que nós chamamos de agricultura familiar. As grandes áreas estão mais aqui no Brasil Central. Aqui predomina a pequena propriedade. Certo? E aqui nós temos, então, as cooperativas cerealistas, onde temos grandes cooperativas, como essa cooperativa Coamo, e tem grandes cooperativas, Coamo, Cotriçal, grandes cooperativas que são agroindústrias. Elas não só comercializam, produzem e comercializam o grão, como industrializam o grão. Por exemplo, a cooperativa Coamo, ela tem produção de óleo, derivados da soja, do óleo de soja, certo? A cooperativa integrada também, essa aqui é de japoneses no norte do Paraná, comercializa farinha de milho, café, suco de laranja, rugo de naranja, e assim vai, todas têm grandes cooperativas que também têm moinhos, têm moinho próprio. Inclusive, agora, no estado do Paraná, as 5 maiores cooperativas estão introduzindo ou já têm moinho. Então, eles fazem toda a cadeia, produzem a semente, produzem o trigo e produzem a farinha e dirigem a farinha a determinadas indústrias. Inclusive, tem uma cooperativa que não está citada, aqui, essa agrária, 70% do mercado que ela comercializa de farinha é para a fabricação de gadgetas. É trigo de baixa força de glúten. Então, é um mercado específico. Então, as cooperativas estão se especializando porque elas conseguem ter o seu produto e vender o trigo. Porque o grande problema que nós temos no trigo no Brasil hoje é a comercialização. Questão de preço e liquidez do produto. Mas, então, a concentração está aqui, como eu falei. Outro que eu creio que é muito importante, este gráfico, para mostrar aqui a produção de trigo, como nossa produção é instável. Não tem uma quantidade, porque nós estamos numa região subtropical, onde cada ano temos condições climáticas diferentes. Por exemplo, nesse período, havia o incentivo do governo, havia uma compra estatal. Até 1990, o governo, através
do banco privado, do Banco do Brasil, aliás, o Banco Público, comprava toda a produção de trigo e estabelecido num valor mínimo pré-fixado. Então, nessa década, 87, 88, nós obtivemos 91% do consumo, nós produzimos 90% do consumo brasileiro, que era 6 milhões de toneladas. A partir de 1990, o governo desestatizou a compra, passou para o setor privado fazer a compra. E com isso, os moinhos, a indústria moageira, começou a solicitar trigo de qualidade, que até aquele ano nós não pensávamos em qualidade de trigo. A partir daí. Então, houve um decréscimo da produção de trigo, até nós chegarmos aqui em 2000, produzindo apenas 18% do consumo brasileiro, tá? Que estava na faixa de 6 milhões, 7 milhões de toneladas. E a partir daí, então, nós começamos a produzir mais trigo, mas com uma estabilidade climática. E esse verde todo é a importação. Então, nós sempre vamos depender da importação, porque que eu vou falar na frente, certo? E os senhores vão ver aqui, ó, o Brasil exportou trigo. Por que nós importamos mais da metade do consumo e estamos exportando? Eu vou mostrar mais na frente por quê. Então, nós temos toda a importação, ó, desde a década de 1960 até hoje, nós sempre somos um país importador de trigo. Porque, como eu mostrei, a produção somente no sul e o grande consumo está mais no norte. Aqui há uma evolução, então, da parte da pesquisa de trigo. O que nós tivemos? Na década de 60, nós tínhamos uma área de 800 mil hectares de trigo, certo? E uma produção também baixa. E aí nós chegamos, como eu mostrei antes, nós tivemos aqui uma área de 4 milhões de hectares para a produção de 6 milhões de toneladas, certo? Praticamente quase o abastecimento. Depois tivemos uma queda. E hoje, o que nós temos hoje no Brasil? Uma área de 2 milhões de hectares, com uma produção de 5, quase 6 milhões de toneladas. Por quê? Porque nós tivemos um ganho genético, saímos de 700 quilos por hectare de rendimento promédio por hectare, para 2.800 neste ano aqui de 2011. Então, foi um ganho genético ascendente através da genética, com a criação da Embrapa e outras entidades privadas que trabalharam no cultivo de trigo. Então, praticamente em 40 anos, nós saímos de 1.900.000 hectares para 2 milhões de hectares, mas com uma produção de 5 a 5,5, 6 milhões de toneladas. Mas ainda precisamos importar. Tá? E esse ganho se foi a material genético, e também as tecnologias de gestão, ou as tecnologias de manejo pelos produtores, principalmente usando essas densidades, espaçamento, fertilização, que é obrigatória no Brasil, não é como na Argentina, que tem solos muito buenos. Sim? Em Brasil nós temos solos pobres em fósforo, potássio e alumínio. Então nós temos uma fertilização de mais ou menos 300 a 350 quilos por hectare, da fórmula 8-20-20, certo? E também controle das doenças, que é muito forte, questão de doenças. Cada ano há um clima diferente, incidências de doenças diferentes. Uma zonificação, um zoneamento do cultivo, rotação de cultivos, sistema de siembra direta, sistema de plantio direto. Hoje está totalmente no sul do Brasil utilizado o sistema de plantio direto. Então, manejo de pragas também, controle biológico, principalmente do pulgão de trigo, os pulgões. Sistema também estamos trabalhando de alerta de enfermidades, temos uma simulação quando podem ocorrer chuvas e a ocorrência da fusariose. Então, esse sistema está muito... Por isso que nós temos esse ganho e também
no material genético, no avanço, que nós tínhamos as cultivares antigas e hoje nós já temos 1,20 m para 80 ou 90 centímetros de altura. E, então, aqui nós temos todo um sistema, semeadura direta, controle, todo esse trabalho. Então, foi por isso que nós tivemos um ganho, um trabalho de pesquisa muito intenso em cima da cultura do trigo. Bom, só para dar uma ideia para os senhores, aqui nós temos um mapa do Brasil com os diferentes climas, onde que nós chamamos biomas. Então, nós temos a Amazônia, que ocupa, você pode ver, quase 1/3, 1/4 do país, a parte semiárida, o Cerrado, que aqui é 200 milhões de hectares, essa região do Brasil Central. Depois a Mata Atlântica, aqui no costa do Oceano Atlântico, onde temos grandes altitudes de 700 a 1.200 metros de altitude, a zona fria, e os campos sulinos, que são similares aos argentinos e uruguaios. Então, baseado nisso, nós temos hoje no Brasil 4 grandes regiões de produção de trigo, que está aqui na região praticamente, aqui, só para dar uma ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quem conhece Florianópolis nas praias, né? Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui a Bahia, aqui onde está conhecido hoje Luiz Eduardo de Magalhães, uma nova região de soja, Mato Grosso, certo? E Tocantins, Goiás. Então, só para dar uma... O Distrito Federal, Brasília, está aqui. Mas a grande região de trigo tradicional está aqui no sul do Brasil, certo? Bom, essas regiões, eu passo o seguinte. Nós temos a região 1, que é uma região úmida e fria, que eu mostrei no mapa, que é de grande altitude, de 700 a 1.000 metros de altitude, onde a semeadura de trigo se faz em junho, julho, certo? A região 2 é uma região mais úmida e quente, certo? Que está nessa parte verde, que tem de altitudes aí de 400 a 700 metros de altitude. E aqui nós temos mais questão de doenças. A região 3, que é a região onde está aqui mais ao centro, pega o Paraná, Mato Grosso do Sul, é uma região seca e quente. Aqui você pode produzir trigo de alta qualidade, quando se semeia no final das chuvas de verão e entra na seca do inverno. E aqui nós temos uma grande região, que é do Brasil Central, que é seco e quente. E essa aqui, bom, aqui a semeadura é junho, julho, aqui é maio, junho, e aqui em abril, a semeadura de abril. E nessa região, na região 4, que é do Brasil Central, aqui você pode fazer 2 semeaduras de trigo. Uma em fevereiro até 15 de março, porque, só um parênteses, esta região do Brasil Central tem um período de chuvas e um período de seca. De outubro a maio, chove 1.500 milímetros. De maio a setembro, praticamente não chove nada. Então, permite, aqui, tem altitudes desde 300 metros de altitude a 1.200 metros de altitude. Então, é possível, aqui nós fazemos um trigo de sequeiro, que nós chamamos trigo de sequia, com semeadura, siembra em fevereiro ou março. E trigo de riego, trigo com irrigação, com semeadura em abril, maio. E a colheita dele totalmente é na seca. Então, é uma possibilidade que você pode. Hoje, somente nós temos aqui 30 mil hectares cultivados. Mas há possibilidade, como eu chamo, de uma nova fronteira agrícola para a questão do trigo, como hoje aqui é o Mato Grosso, é o maior produtor de soja hoje, e milho, certo? Nessa região. Essas 2 regiões têm soja de primeira e maíz de segunda. Grande expansão dessa área, certo? Só para vocês terem uma ideia da produção de trigo no país. Bom, aqui são a produção de trigo, olhando as campanhas de 11, 12, 12, 13. Bom, esse ano, 13 e 14,
há um aumento em relação ao ano passado de 15%. E na produção haveria um aumento de 13%. Certo? E aqui aparece novamente a exportação de trigo, onde nós temos importação de 6 a 7 milhões de toneladas, mas também exportamos para um consumo de 10.700.000 toneladas de trigo. Certo? E aqui a média do rendimento por hectare, o rendimento promédio. Mas, este ano, já tivemos uma perda de 12% no Paraná, devido a uma seca na semeadura, excesso das chuvas no enchimento de grão no mês de junho e três geadas em julho e em agosto, quando estava o grano, enchimento de grãos, onde prejudicou muito. Então tivemos uma perda, hoje nós já estimamos uma perda nesse estado do Paraná de 1 milhão de toneladas de trigo, devido a esses problemas que eu falei antes aqui. Então esse é um aspecto da produção de trigo. Bom, aqui que é o ponto mais importante, Matias, como falando, questão da estratégia oferta e demanda. A produção de trigo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 95% da produção do trigo está nessa região, certo? E nas outras regiões, aqui, há uma produção de 5% praticamente. Mas o consumo na região produtora é 20% do consumo do Brasil. Essa região produtora, os 3 estados do Sul, consomem somente 20%. E a região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, essa região, mais o Nordeste, mais o Norte, praticamente somando, vai dar 80% do consumo brasileiro de trigo, de derivados do trigo. O que acontece? A produção está no Sul, mas o consumo está aqui, aonde não produz trigo. E nós temos que levar o trigo dessa região para essa outra região. E aí vem problema de logística, custo. E há um programa do governo sobre a marinha mercante, que navios brasileiros, para transportarem do sul do Brasil para o norte, tem que pagar uma taxa, quem faz o frete, 25%, para a marinha mercante brasileira. Então, o custo, a logística de nós levarmos daqui para cima é inviável. Por isso que, os grandes moinhos, as 5 maiores indústrias moageiras, estão localizadas do porto de São Paulo, Santos, até Fortaleza, nessa região aqui. Só em Fortaleza, nesse ponto aqui, que é no Ceará, tem 3 indústrias moageiras que consomem 3.200 toneladas de trigo diária. Então, para eles, é melhor importar da Argentina, do Uruguai ou dos Estados Unidos, devido ao custo de logística para eles. Então, os senhores podem ficar tranquilos que sempre exportarão trigo para o Brasil. Certo? Então, essa é uma logística para nós. E aí vem o que eu falei antes. Por que nós exportamos? Porque para levar o trigo desta região produtora para a região consumidora, é mais barato, é mais negócio para os produtores do sul do Brasil exportarem para a África e Oriente Médio. Certo? Porque a África, praticamente toda ela, consome trigo, importa trigo. Principalmente os países do norte da África, Marrocos, Argélia, Nigéria e outras, importam quase que 10 a 12 milhões de toneladas de trigo que vem da Europa do Norte. Rússia, Croácia, França, aqueles países ali, Afeganistão. Então, e aqui nessa região sul do Brasil, o trigo é importante porque nós não podemos fazer maíz de segunda, maíz de segunda devido a geadas. Então, mas aqui produzimos o Paraná e o Rio Grande do Sul, os dois são o segundo e o terceiro o maior produtor de soja, porque o primeiro é Mato Grosso do Sul. Então,
o trigo é importante para a manutenção da agricultura nessa região. Porque senão nós ficamos todo o período inverno, de março a setembro, sem plantar nada. Então, o trigo é muito importante nessa região. E praticamente, da área de trigo, de milho e soja, somente utilizamos 1/3 na área de verão, na área de inverno. 2/3 ficam vazios. Então, nessa região, se o Brasil investir em trigo, certo? Nós podemos produzir 5 a 6 milhões de hectares só nessa região fria do sul do Brasil. Mas, logicamente, que para o norte a questão de logística é inviável. Mas para o sistema agrícola é importante produzir e aí nós temos que exportar esse trigo. Então, só para os senhores terem uma ideia como é que está o consumo e por que nós importamos esses moinhos, certo? Inclusive, agora, a indústria moageira pediu e o governo concedeu até final de novembro importar trigo dos Estados Unidos sem a taxa de importação de 10%, que chamam a TEC brasileira. Então, e nós temos em plena safra a colheita no sul do Brasil e o governo liberando para que a indústria moageira, principalmente a do litoral, que é beneficiada, porque por interior não, nós temos importando trigo. Bom, aqui vem então as importações de trigo do Brasil, principalmente aqui da Argentina, certo? Com 63%, quase 70%, e ultimamente o Uruguai está entrando e o Paraguai também estão sendo exportadores para o Brasil. Então a Argentina é o maior produtor, certo? E também como farinha, certo? 70% da farinha importada pelo Brasil vem da Argentina. Paraguai e Uruguai muito pouco e de outros locais. De outros países. Então, vocês podem ver, o grande consumidor de trigo argentino é o Brasil, certo? E outros países que abastecem são os Estados Unidos e o Canadá, que vêm para o Brasil. Bom, a demanda, então, o nosso consumo praticamente, fazendo umas contas aproximadas, são 11 milhões de toneladas ano, o consumo por habitante é muito baixo quando comparado com a Argentina, e aqui está os principais produtos. A grande quantidade seria nesses 90% aqui, quase 100%, certo? Eu estou um pouco errado. Aqui é gramas por habitante por dia, né? De panes, macarrones, tortas, gajetas e outros. Então, é um consumo em barro muito baixo ainda no Brasil. E aqui que eu já mostrei é onde que nós temos a concentração do consumo de trigo no país. Bom, no Brasil, nós temos, além da alimentação humana, nós estamos agora com trigo para alimentação animal. É uma variedade específica que permite o pasto e grano, principalmente para os produtores de leite, pequena propriedade. Utilizam esse trigo, que se chama BRS Tarumã, que tem um ciclo muito longo, largo, que pode ser 2 ou 3 pasto e depois grano. Certo? Está sendo muito utilizado isto, e é uma variedade da Embrapa de Passo Fundo. Certo? Então, isso está... E outros cereais de inverno, como temos uma área muito disponível, uma área grande disponível no inverno, há outros cereais, cevada, triticale e centeio, para alimentação animal, ou no pasto, ou como silagem, ou como feno. Então, é uma área que pode... Então, a produção de leite está crescendo muito no Brasil também, principalmente no Rio Grande do Sul. Bom, em questão de qualidade, vou abordar agora. Esta é a terceira tabela de classificação do trigo brasileiro. Como eu falei antes, até 1990, nós não estávamos preocupados com a qualidade. A partir de 1990, o governo privatizou a compra, não comprou mais trigo. Aí a indústria moageira começou a exigir qualidade. Então nós temos hoje praticamente 4 classes de trigo baseadas na força de glúten e na estabilidade da farinha. E o fallow number, certo? E também outros, dentro de cada classe, nós temos os 3 tipos em função de várias matérias de defeitos que tem esse trigo. Então, para nós classificarmos uma variedade, ela tem que se enquadrar dentro disso aqui,
certo? Então, a partir de 1990, nós da pesquisa começamos a trabalhar em termos de qualidade do trigo e hoje nós já atingimos um nível já melhor. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o segundo, primeiro, junto com o Paraná, os maiores produtores de trigo, as 10 cultivares mais semeadas estavam, em 2008, aqui nós tínhamos o trigo básico, que é baixa força de glúten, média força de glúten e glúten, maior força de glúten. Então foi mudando, certo? Foi alterando e hoje praticamente o Rio Grande do Sul tem a tendência de produzir trigo-pão, dentro daquela classificação brasileira. E o trigo básico, que é o trigo para a produção de gadetas e tortas, nós outros temos que, assim, a cooperativa ou a indústria moageira tem que fazer sob encomenda. Então, tem cooperativas, como eu falei, que produzem para determinada indústria de gadetas, então eles têm uma variedade exclusiva para eles. De um modo geral, a nossa política é ter trigo-pão ou melhorador. Porque o grande mercado é este. Aqui, só para mostrar a evolução também, na força de glúten, isso no Rio Grande do Sul, do passado, como foi mudando, cambiando a direção da qualidade. Aqui no Paraná, que é outro estado grande produtor, praticamente hoje eles têm somente trigo melhorador ou pão, porque a indústria necessita disso. Então, esse foi um câmbio muito forte que a investigação, os obtentores do país, fizeram, juntamente com os produtores, o câmbio das variedades. Bueno, nem tudo é alegria ou satisfação. Nós temos grandes problemas, grandes desafios para buscar. Primeiro, frio e heladas. Isso é muito forte. Tolerância à sequia, principalmente no Brasil Central. Germinação do grano. Quando está próximo à cosecha, temos muitas chuvas e impeça a germinação. Esse é um problema muito forte no Rio Grande do Sul, que agora está ocorrendo em la cosecha e temos chuvas fortes. Fusariose, este é um problema muito sério que temos hoje no sul. No Brasil Central não tem, pero no Brasil Central tem la brusone. Esta é uma enfermidade muito forte quando vem, certo? Uso de nitrógeno, qualidade final para o uso final, que nós não estávamos, os agricultores não estavam habituados a trabalhar com qualidade. Como nós temos trigo de várias classes, nós temos que fazer uma segregação, uma separação dos diferentes trigos. E as cooperativas não estão acostumadas a isso. Mas, como então a política é produzir todo o trigo-pão, ou melhorador que você pode misturar. Os outros tipos de trigo não produzimos mais, vamos eliminar. Então, é uma mudança muito lenta isso para fazer, mas estamos fazendo. E também o uso da biotecnologia, marcadores moleculares e outras tecnologias para acelerar a produção de novas variedades. E também um modelo de produção muito utilizada hoje, agricultura de precisão. Os agricultores estão utilizando muito isso porque temos solos muito desuniformes, certo? Não temos solos planos como tem na Argentina, uniforme. Nós temos solos muito... Então, a produção integrada, também acompanhamento da produção desde o produtor, desde a semeadura até a colheita, fazer o acompanhamento através de um sistema de produção integrada. E também dando sustentabilidade ao sistema agrícola, que é muito importante, não só produzir na parte fria soja e milho, mas também ter culturas no inverno, onde o trigo tem. Então, nós vamos dar sustentabilidade aos agricultores. Então, isso nós trabalhamos muito. Aqui, então, tem os problemas da cadeia, principalmente. Logística. A capacidade de armazenamento, no Brasil tem isso, e nós precisamos para isso. Então, a capacidade de armazenamento está muito fraca, muito baixa, além da nossa produção, porque a produção foi muito rápida e o armazenamento não. Hoje, este ano, o governo lançou um programa com juros baixos,
se eu não me engano, 13,5%, 4% ao ano para a construção de armazéns, tanto para cooperativas, agricultores, como cerealistas. Então, política. Outro é a infraestrutura. Não tem, todo o transporte do Brasil hoje é a base de caminhão e muito pouco de trem e nada de navegação. Então, essa infraestrutura para levar da zona produtora para a zona consumidora é muito cara hoje. Então, falta essa infraestrutura de transportes. E aqui vem a vulnerabilidade, a importação e os acordos do Mercosul. Porque nós temos no sul do Brasil 3 competidores, Argentina, Uruguai e Paraguai, que competem com nós com custos mais baratos que os nossos. Então, esse é um ponto que a gente tem discutido muito, mas eu acho que nós podemos chegar a um acordo de importar trigo para uma região do Brasil, né, e nós produzimos para outra região onde é fundamental o trigo. A concentração industrial, como eu falei, toda ela grandes indústrias no litoral brasileiro. Então, facilita muito a importação e não o uso do trigo produzido no Brasil devido a custo de transporte. E aqui também a coordenação da cadeia do complexo industrial. O processamento industrial requer uma qualidade, um tipo do trigo. Aí o produtor, a produção, não produz aquilo que ele quer. Ou quando produz, o preço que é pago pela indústria não paga os custos de produção. Então não há um acerto. Questão de armazenamento. A indústria, nenhuma indústria moageira do Brasil possui armazém para estocar mais de um mês. Então ela tem que ir comprando paulatinamente o trigo, porque ele não tem armazenamento. Já a indústria de milho, de soja, de arroz, possui estrutura armazenadora para usar durante todo o ano o produto. Então esse é um processo, uma cadeia não está muito bem organizada. O consumidor também exige uma qualidade muito grande, certo? Mas aqui também nós temos questão de produção e questão da indústria. Então, nós temos que trabalhar um pouco mais essa cadeia para que seja organizada, desde a produção, produzir, armazenar, de acordo com o que o processamento industrial requer. E essa distribuição também, há uma competição muito grande das principais indústrias moageiras com relação às pequenas indústrias moageiras, questão de transporte e distância no país. Então, quem tem maior capacidade de produzir tem um ganho maior em relação às pequenas indústrias. E o consumidor que quer qualidade. Pessoal, rapidamente, não sei se cumpriu o horário, tentei apresentar e depois estou disposto aí para perguntas, se posso responder. Obrigado.